Bom dia a todos. Nossa aula de hoje de História, nós iremos estudar o capítulo 4, o totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial. Neste capítulo, nós analisaremos as causas e o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Estudaremos também o fenômeno recente na história, o totalitarismo, um caso extremo de controle da sociedade adotado na época por países como Itália e Alemanha. E temos como objetivo conceituar totalitarismo, identificar semelhanças e diferenças entre fascismo, nazismo e stalinismo, refletir sobre as causas e consequências da Segunda Guerra Mundial e discutir a violência na sociedade contemporânea. Ok? Então nós vamos lá, começando pelo perfil dos regimes autoritários, na página 88. Embora houvesse diferença entre eles, ao chegar ao governo, os movimentos totalitários mostram diversas características em comum. São elas: concentração do poder nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, extinção das liberdades e dos direitos individuais e coletivos, repressão sem limites, perseguição implacável aos socialistas e comunistas e, o principal delas, a censura. Nós iremos agora ver o fascismo italiano, que era liderado por Mussolini. Nesse contexto, em 1919, o ex-militar socialista Benito Mussolini reuniu um grupo de ex-combatentes e desempregados e fundou um movimento denominado Fácil de Combatimento. Mussolini passou a defender as ideias nacionalistas, autoritárias e anticomunistas. Em 1921 foi fundado o Partido Nacional Fascista, sob o comando de Mussolini. Aos poucos, Mussolini passou a garantir mais e mais poder, extinguiu os demais partidos e indicou pessoas de sua confiança para cargos políticos e administrativos. Nas escolas e universidades, os professores eram obrigados a exaltar a realização do regime e idolatrar a vida do ditador. Então, naquele tempo, nós professores éramos obrigados a exaltar as realizações do regime e idolatrar a vida do ditador, no caso Mussolini. Para ter controle sobre a população, Mussolini se valeu dos meios de comunicação, usando amplamente jornais, rádios e documentários para divulgar o seu governo. Então foi dessa forma que Mussolini mostrou todo o seu fascismo, enganando toda a população. Agora nós vamos falar de outro grande fascista, e nazista. Quem era? O alemão Adolf Hitler. O nazismo alemão. A crise, na época, favoreceu Hitler, Adolf Hitler. Vejamos. Nesse contexto, surgiu grupos ultranacionalistas que propunham a formação de Estado forte. Entre eles estava o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que deu origem à expressão nazista, cujo líder era o ex-cabo do exército. Quem era? Adolf Hitler. Em 1989 até 1945. No período, o termo socialista estava em disputa por grupos de esquerda e de direita. Antissocialista e hábil orador, Hitler prometia a recuperação da grandeza passada da nação alemã. O que é antissemita? Antissocialista e tem também antissemita, Antissemita, gente, é aquela pessoa que alimentava o preconceito e o ódio contra os semistas, em especial os judeus. Então Hitler, ele era antissemita. E ele, como eu já falei, ele tinha um poder de persuasão imenso. Ele convencia as pessoas a segui-lo, a fazer o que ele mandava. Reunia milhares de pessoas em praça pública e dava uma lavagem cerebral. Além de ferrenho anticomunista, Hitler era, como eu já falei, antissemita. Ele alimentava o preconceito e o ódio, Só podia existir a raça ariana lá. Ele não admitia outras
outras etnias. Nós vamos ver mais na frente. Em 1923, estimulado pela marcha sobre Roma, Hitler iniciou o nazismo a ocupar a cidade de Munique. Cidade de Munique, né? Capital, né? Na Alemanha. A tentativa fracassou e Hitler foi preso. No cárcere, ele escreveu Mein Kampf, Minha Luta. O ódio como proposta política. Hitler e seus seguidores consideravam os alemães como os descendentes diretos da raça ariana. Eu falei, né? Na mitologia nazista, tratava-se de uma raça branca e pura, ou seja, que nunca havia se miscigenado com nenhuma outra e não admitia a mistura de raças. Dessa forma, procurava justificar a superioridade alemã sobre outras etnias consideradas inferiores, como os eslavos, os negros, ciganos e, sobretudo, os judeus. Para os nazistas, juntamente com aos comunistas, os judeus eram os culpados por quase todos os males do mundo e só havia um meio de proteger os povos germânicos, agrupá-los em um só império. Ele achava que fazendo isso exterminaria toda a raça. E foi o que ele fez, né? A sua chegada ao poder. Em 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York provocou uma gigantesca crise econômica que atingiu todos os países capitalistas. Milhões de trabalhadores perderam seus empregos, os Estados Unidos e em toda a Europa. Na Alemanha havia cerca de 3 milhões de desempregados em 1930. 2 anos depois, esse número havia dobrado. Quer dizer, passou para 6 milhões. Né? Nessa circunstância, Hitler começou a ser visto por muitos alemães como um líder capaz de resgatar o país do caos em que se encontrava. Assim, nas eleições de 1932, o Partido Nazista conquistou votos para ocupar pouco mais de um terço do parlamento alemão. No ano seguinte, o presidente da Alemanha, Marechal Paul von Hindenburg, convocou Hitler para ocupar o cargo de chanceler, isto é, de primeiro-ministro na Alemanha. Né? Com a morte do Marechal em 1934, Hitler tornou-se também presidente da República e de início o período conhecido como Terceiro Reich, Terceiro Império, que duraria até 1945. No poder, Hitler suspendeu os direitos e as garantias civis e passou a perseguir seus opositores políticos, comunistas, líderes sindicais, entre outros. Assim com as minorias, ciganos, judeus, homossexuais. Tinha início uma época de terror. Tem que começar a perseguir todas essas pessoas que eu aqui citei. Hitler, ele era um grande líder, mas para o mal. Ele implantou o nazismo, né? E também teve a questão, gente, do Holocausto. Vamos ver um pouco do Holocausto. O Holocausto significa sacrifício de animal pelo fogo. Então ele queimava também as pessoas. O antissemitismo se manifestava na Alemanha desde a identificação dos judeus e detenção deles em campos de concentração ou de trabalho forçado. Os judeus também chegaram a ser condenados a morar em guetos, bairros cercados e fortemente policiados, segregados do restante da população. Com a Segunda Guerra, a ocupação de outros países, o antissemitismo nazista chegou a um novo patamar, o extermínio sistemático de milhões de judeus em campos de concentração. Confinados nesses locais, eram submetidos a trabalhos extenuantes e serviam de cobaias humanas em experimentos de pesquisas científicas dos médicos nazistas. Milhares morreram de fome, doenças, exaustão e milhões foram executados em câmaras de gás. Isso aí foi o Holocausto de Hitler. Nós também iremos falar nesse capítulo do fascismo, né, soviético também, né? No caso, o totalitarismo soviético. Vai lá. Não foi apenas um fenômeno de direita. A União Soviética, sob o stalinismo, também sofreu um processo no qual
A sonhada democracia socialista foi submetida pelo pesadelo de um Estado policial e também totalitário. Stalin centralizou o poder e adotou uma política econômica de incentivo à indústria pesada, de máquinas e equipamentos e à coletivização forçada da agricultura. Hidrelétricas, ferrovias, indústrias químicas e siderúrgicas, fábricas de equipamentos foram construídas por todo o país. O governo estatizou as propriedades rurais, dando origem a diversas cooperativas, e submeteu os camponeses às mesmas estratégias de produção aplicadas na indústria. Todos esses investimentos foi feito por um regime totalitário que se configurou como uma das ditaduras mais brutais do século XX, sob a liderança de Stalin. O governo soviético supriu os direitos individuais e coletivos, adotou o terror como forma de subordinar a população e instituir departamentos de propaganda a fim de difundir as ideias stalinistas. Então, ele dominou tudo, principalmente a questão da propaganda, né? Que os governos fazem. No governo de Mussolini, no governo de nazista de Hitler, foi feito isso também. Ok? Então, nós vimos aí a questão do fascismo italiano, liderado por Mussolini, né? O nazismo alemão, liderado por Hitler, e o totalitarismo soviético, liderado por Stalin, né? Nesse capítulo, estudamos esses 3 tópicos: totalitarismo, nazismo e a questão do fascismo, né? Em seguida, eu irei passar a atividade para vocês, certo? Relacionada às páginas 86 a 98, certo? A todos um bom dia e bons estudos.